Com a paz do Senhor, amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor, com o nosso coração aberto, para mais uma vez, Senhor, receber a Tua palavra. Senhor, usa a vida do mestre, Senhor, para estar nos ensinando, Senhor, e que nós venhamos sair daqui, Pai amado, aprendendo cada vez mais da Tua palavra. Deus, prepara os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para receber aquilo que o céu tem para liberar sobre as nossas vidas. Fala conosco, usa o Teu Espírito Santo, Pai amado, Pai querido, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco mais uma noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode apagar, os irmãos já anotaram? Aí, ó, perdendo tempo de aula para apagar isso aqui. Nem famoso é. E é forró, viu, o disco dele, Daniel dos Ferrolhos. Ele canta, não há ferrolho, e vai embora. Bora, irmãos, bora. Bora, porque senão vocês ficam aí mal acostumados. Vamos lá. Terceira aula de escatologia. A gente teve uma semana aí que a gente teve conferência para líderes, aí a gente não teve aula, mas vamos continuar. Terceira aula de escatologia. Recapitulando só o nome aí, ó, escreve aí. Escatologia. Escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer ou da plenitude dos tempos ainda, tá? Aquilo que vai acontecer, as coisas que ainda vão acontecer. Nós temos um gráfico, né, que nós estamos acompanhando aí uma cronologia. Graça, o rapto ou arrebatamento para dentro da Nova Jerusalém. A grande tribulação, que a gente já sabe do que se trata, né? Quando alguém falar de grande tribulação desses 7 anos, você já tem que saber, é a última semana profética de Daniel que falta se cumprir. A gente já aprendeu, certo? Vocês estão aí? Grande tribulação. Depois da grande tribulação, batalha do Armagedon. Vocês lembram o que acontece nessa batalha? Quem inaugura o inferno, o lago de fogo, que é a segunda morte, o anticristo e o falso. Satanás é preso no abismo por 1000. Aí vem o reino de Cristo sobre a terra. Reino milenar, 1000 anos. Chamado de milênio. Depois vem outra batalha. Que é o Gog Magog. E depois o estado eterno. Esse Gog e Magog aqui é o trono branco. É conhecido como juízo final, ou juízo do grande trono branco. Nós sabemos que quando, estou recapitulando, nós falamos sobre a batalha do Armagedon, nós sabemos que estamos falando do dia do Senhor. Quando a Bíblia fala o dia do Senhor, ou o dia da vingança, o grande e terrível dia do Senhor é esse dia. Quando a Bíblia fala dia de Cristo, o texto fala dia de Cristo, está falando do arrebatamento da igreja. Dia de Cristo, dia do Senhor, dia da vingança, dia terrível, grande dia terrível da vingança. Tudo isso é a batalha do Armagedon, juízo final, tal. Aqui o último inimigo vai ser aniquilado, que vai ser a morte. O último inimigo vai ser aniquilado, a morte. Então, a partir daqui, é só o estado eterno. Só tem justo. Até o juízo final, no milênio, grande tribulação, dias de hoje, a graça, tempo dos gentios, o joio e o trigo estão misturados. Esse tempo aqui todinho. Ó.
O arrebatamento da igreja acontece, mas na grande tribulação vai ter salvação, já falamos sobre isso. No milênio Deus vai reinar sobre as nações, vai ter o trigo também. E depois vem o juízo final, onde todos os ímpios, o lago de fogo, o inferno vai ser lançado. O Hades, os ímpios vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E o último inimigo a ser aniquilado vai ser a morte. Mas o importante aqui agora é saber a ordem dos acontecimentos. Estamos vivendo no tempo da graça. Primeiro acontecimento escatológico, arrebatamento da igreja, grande tribulação, batalha do Armagedon, milênio, batalha do Gog e Magog, estado eterno. Dentro de cada um tem muita coisa. A gente já fez uma introdução, já sabe o que é a grande tribulação, já sabe o que é esses 7 anos, de onde saiu, tá? A gente já sabe por que a igreja tem que ser arrebatada antes, ela não pode passar a grande tribulação, quando você entende que é a última semana de anos, ou seja, de 7 anos, profética de Daniel, que é para Israel. Você sabe que Deus está tratando, estou só recapitulando, tá? Deus trata com a igreja na graça, dia de hoje, tempo dos gentios. Na grande tribulação ele vai tratar com Israel, e no milênio ele vai tratar com as nações. E essas são as 3 medidas de farinha que a Bíblia fala. O reino de Deus é semelhante a 3 medidas. Tem salvação nos dias de hoje? Sim. Haverá salvação na grande tribulação? Sim. Haverá salvação no milênio? Sim. Você só tem que entender qual é o seu papel e qual é a sua vez. Você é a igreja. Você não é Israel. A grande tribulação é para Israel. 7 anos. De Daniel 9, a última semana profética de Daniel que falta se cumprir. Para Israel, o texto diz. Essa profecia é para Israel e para tratar com as nações quando ele vier reinar sobre elas. Os 3 elementos do reino. A igreja, Israel e as nações. Isso aqui eu estou só recapitulando rapidinho, que vocês já tiveram aula disso aí, vocês já sabem mais ou menos essa parte. Mas nossa aula de hoje, diga qual é. A igreja foi arrebatada, certo? Sim ou não? Sim. Beleza. A igreja foi arrebatada, então nós vamos falar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém hoje. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Os 3 elementos, espera aí que eu já te passo. É uma parábola de Jesus. Espera aí, deixa eu já pegar então. Você já me interrompeu mesmo, você não tem jeito. Os 3 elementos do reino. Pode entrar, pastor. Não fica tímido, não. Parábola. Explica a parábola do joio, não. Aqui. É assim, Irmãos, para os irmãos entenderem, amém? Vamos lá. Olha lá. Primeiro, Mateus 13, 44. 13:44, você separa assim, Quer ver, Vamos lá, vamos ler primeiro, vai. Lê aí, Mateus 13, eu vou ler. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então eu tenho um baú de tesouro. O reino do céu é como um baú de tesouro. Beleza. Versículo 45, 46. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A pérola. Então o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. A um baú de tesouro. A uma pérola. Versículo 47 de Mateus 13. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Uma rede ao mar. Mas ela não tem só um tipo de peixe, é toda qualidade de peixes, certo? Tá entendendo aí? Diga amém.
Glória a Deus. Então, ó, qual que é o mistério? Diga, qual que é o mistério? O mistério aqui é o seguinte: o reino dos céus, ele tem pérola, ele tem baú e ele tem uma rede com toda a qualidade de peixe. A rede, que vem vários tipos de peixe diferentes, está tratando de quem? O baú de tesouro, que ele compra toda uma terra para pegar um baú que está enterrado, fala de... Você vai ver que ele vai comprar toda a terra para resgatar Israel. Ele pagou o preço. E a pérola de grande valor é a igreja. Ela não é pega de surpresa, porque toda pérola sabe que vai ser roubada. Quem é pego de surpresa é o dono da casa. Pérola, baú de tesouro e rede com toda a quantidade de peixe. Aí Jesus vai falar: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que introduz dentro de um bolo 3 medidas. 3 medidas de farinha. Ele fala antes, no capítulo 13. Então, depois que ele fala das 3 medidas de farinha, ele fala quais são: a pérola, o baú de tesouro e a rede ao mar. As nações, Israel e a igreja. Deu para pegar? Deu para pegar? Mas não é nossa aula de hoje, então vamos para o próximo. Abre a sua Bíblia aí, Apocalipse, vamos começar. Apocalipse, capítulo de número... Vamos começar no 5. Apocalipse, capítulo 5. Vamos dar início à aula agora. Quem já encontrou, diga amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, ou querubim, tá? Entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os querubim e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Irmãos, eu vou pegar aqui, ó, a Nova Jerusalém. Vocês sabem que ela é quadrada. Está lá em Apocalipse, tá? Capítulo 21, 22, no final. Foi as medidas dela em forma quadrada. Eu vou puxar para cá, dentro da Nova Jerusalém. O que tem dentro da Nova Jerusalém? O que tem dentro dessa cidade? Como que é essa cidade? Eu sei que ela tem uma praça, ela tem um meio, de acordo com o que João viu. Existe um trono? Isso aqui é fácil, isso aqui é cantado, ó. Existe o trono do Pai, sim ou não? Sim ou não? E a destra, ó, o Pai se assenta. A destra existe o trono. No capítulo 5, eu sei que aqui no meio tem um livro, certo? Tem um livro com 7 selos, ó. Ó, uma escritura selada. 7 selos, diga amém. Amém. Eu vou continuar lendo Apocalipse, eu vou ver que do meio do trono do Pai e do Cordeiro sai um rio de águas vivas, rio de águas vivas. Sai, deixa eu diminuir aqui, ó, para usar essa parte. Estado eterno. Sai um rio de águas vivas. Ok. Existe no meio da praça que está no jardim a árvore da vida, na qual ela é regada pelo rio da vida. A raiz dela, o rio vem descendo e passa por ela. Ela é regada. Ela é regada por ele. Deixa eu fazer mais para baixo. No capítulo 8 do Apocalipse, tá? Vou pôr a árvore mais aqui embaixo. No capítulo 8, árvore da vida. No capítulo 8 diz que existe ante do trono um altar de ouro. Um altar de ouro. Altar de ouro.
Capítulo 8 de Apocalipse, um altar de ouro. O rio vem descendo, ele rega essa árvore da vida. Em volta do trono, nós também temos já a ciência do que tem. 24 anciãos, 24 tronos. Estou fazendo assim, mas você faz bonito aí. Você desenha direito. 24 tronos, tá? 24 tronos, finge que tem 24 aqui. Em volta do trono do Pai e do Filho, tem 24 tronos, do 1 ao 20. Existem 24 anciãos com coroas de ouro sentado. 24 anciãos. Diga, 24 anciãos. 24 anciãos. Anciãos. Não anciões, vai. 24 anciãos. 24 anciãos. E cada um tem na mão. Isso aqui é interessante, você precisa saber. Isso aqui é o quê? É Apocalipse 4. Isso aqui é Apocalipse 8. Isso aqui é Apocalipse 21, Rio da Vida, Apocalipse 22, a Nova Jerusalém. Eles têm taças de ouro, diga taças de ouro. E harpas de ouro. Diga taça e harpa. Cada um tem uma taça e uma harpa de ouro. Cada um, são 24. Então são 24 taças e 24 harpas. 24 tronos em volta do Pai e do Filho. 24 anciãos com coroa na cabeça e veste de sacerdote. O trono do Filho, a destra do Pai e o Pai aqui sentado no meio. Isso aqui é Apocalipse 5, que nós acabamos de ler. Existe um livro selado no meio do trono. Existe um livro selado com 7 selos. Existe o rio da vida, mas tem mais. Diga, tem mais? Tem. Aqui desse lado tem 7 castiçais de ouro. Isso aqui você cantou a vida inteira, lembra? João viu. Cadê o? 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais. Aqui, 7 castiçais de ouro. Desse lado aqui, também existe um mar de cristal. Mar de cristal. Essa cidade, ela é quadrada. E ela tem 12 portas de pérola, diz a Bíblia. 3 no norte, tem 3 lá atrás, 3 aqui, 3 desse lado e 3 do outro lado ali. São 12 portas. 12 portas de pérolas. Aí você vai para Isaías 6, você sabe que acima do trono, tem os serafins, que com 2 asas cobre o pé, com 2 cobre o rosto, e com 2 eles voam e cantam. Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia de sua glória. Isso aqui, irmão, é para você conhecer um pouquinho do céu, tá? Se chega qualquer irmão dando testemunho, dizendo que foi no céu, e não viu nada disso que João relatou, tem algo errado. Tem gente que fala assim, eu fui no céu e vi uma gaveta de ouro com o cabelo de ouro das irmãs que caía no ralo e o anjo pegava. Sai fora disso aí, que no céu não tem cabelo não, no céu não tem coisas naturais, no céu só tem coisas espirituais. Existem ruas de ouro? Tem aqui também, João viu, ruas de ouro. Ruas de ouro, mas o ouro de lá é transparente, tá? Ruas de ouro transparente. Então repete comigo, diga assim, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Não, repete com vontade, vai, diga Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Diga Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Ela é quadrada. Ela tem 12 portas de pérola. Ela tem 12 portas de... Fala assim, existe o trono do Pai. Existe o trono do Pai. E o trono do Filho à destra. 24 anciãos, com 24 taças e 24 harpas. Fala, 7 castiçais de ouro, mar de cristal, o altar de ouro, árvore da vida, os serafins acima do trono, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ruas de ouro transparente, muro de pedras preciosas. E tudo isso aqui é para te alegrar. Diga por quê? Porque ao que vencer, ele recebe o direito
de morar aí. Essa é a tua casa. Você vai ser arrebatado para dentro dessa cidade. Ao soar da última trombeta, já estudamos isso. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, juntamente com eles, encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Naquela mesma nuvem que ele desapareceu, nós vamos encontrar Jesus nos ares. A igreja. Encontrando Jesus nos ares, receberemos uma pedrinha branca com o nosso novo nome. As portas da Nova Jerusalém de pérolas vão se levantar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. E nós vamos entrar com Jesus, porque somos dignos de entrar pela porta, porque somos vencedores. Ao que venceu, darei uma pedrinha branca com seu novo nome. Para quê? Isso aqui é uma linguagem romana. Uma pedrinha branca com seu novo nome, ó. Wagner, uma pedrinha branca com seu novo nome. Não é com seu nome, tô só. Uma pedrinha branca. Isso aqui é uma linguagem romana. Porque os romanos, a senha para se abrir uma porta era uma pedrinha branca com o nome escrito. Você chegava lá, na época dos romanos, com essa pedra branca, mostrava a senha, uma porta se abria. Então só vai entrar pela porta da Nova Jerusalém quem recebeu uma pedrinha branca com seu novo. Porque essa é a senha para você entrar na cidade. Diga assim para quem está do seu lado, vai ter uma senha. Você não vai entrar na cidade, não dá para entrar escondido, eu vou pendurado, eu vou amarrado, não. Para entrar, para essa porta aqui se abrir, você precisa ter uma senha. E a senha é só para vencedor. A que vencer, eu darei um direito que ele receba uma pedrinha branca com o seu novo nome. Amém? Você está alegre para esse dia ou não? E irmão, isso aqui não se prega mais. Seja sincero. Aonde que estão falando disso aqui na igreja? Aonde que estão falando nesses últimos dias de portas de pérola, de Nova Jerusalém? O povo às vezes fala da Nova Jerusalém, mas nem cita nada. E a árvore da vida, o altar de incenso. Aqui a gente aprende a adorar no livro do Apocalipse. Por que o povo não fala isso? Tem um monte de gente que não sabe adorar a Deus, ó. Ó, você está aqui embaixo, você está aqui, diga onde? Você está aqui na terra orando, ó. Você está aqui na terra orando. Você não sabe nem o que acontece com a sua oração. A Bíblia vai dizer que a tua oração, ó, ela sobe como incenso, como fumaça. Ela vem aqui para o altar, ó. Tem um altar de incenso diante do trono. Aqui são depositadas as orações dos santos. Vocês estão aí ou não? As orações são depositadas aqui. Aí existe do lado, isso aqui é Apocalipse 8, irmãos, um anjo com incensário na mão. Ele pega a tua oração e coloca na taça dos anciãos, de acordo com o fuso horário da terra. Você está orando às 22 horas da noite, às 21 horas eu fui orar. Então ele pega a sua oração e derrama na taça do ancião 21, ele derrama a taça para cá, lança a coroa, porque o texto vai dizer, o que tem na taça são as orações dos santos. Ele lança as coroas, lança a coroa, derrama a taça, e o filho sente pelas narinas sua oração como cheiro suave. E ele responde, com raios, relâmpagos e trovões. E os anjos que entendem os raios, os relâmpagos e os trovões, eles anotam e descem com a resposta da sua oração para você. Mas eles são barrados, vocês estão aí ou não? Eles são barrados nas regiões celestiais, porque nas regiões celestiais tem principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Os demônios fecham o território. E quando você adora, sobe. Diga, quando eu adoro, sobe. O serafim pega a minha oração e lança na taça. O ancião derrama, ele sente como cheiro suave. Sai raio, relâmpago, trovões. Os anjos anotam o que diz o raio, relâmpago e o trovão, e sai com a resposta para mim. Quando ele sai com a resposta, ele se depara nas regiões celestiais com principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Então quando este camarada ora uma vez, o anjo para aqui, ele não recebe resposta. Aconteceu isso aqui com Daniel. Ele teve que orar 21 dias para o anjo conseguir passar aqui, ó, nas regiões celestiais e trazer a resposta para ele da oração dele. Aí se você conhece como funciona o mundo espiritual, por que a tua resposta ainda não chegou? Porque o seu pedido chegou lá em cima. Mas por que ninguém respondeu ainda? Porque você parou de orar. Você parou de persistir. É como a parábola do juiz iníquo que Jesus contou. É isso que ele estava falando, de como funcionava. Aquela mulher,
ela ficava lá no juiz assim, ó, você tem que fazer justiça para mim, você tem que fazer justiça para mim. O juiz, ele não temia nem a Deus, nem aos homens, nem a ninguém. Olha o que o texto diz, mas só que aquela mulher, ela foi pela lei. Então a lei gerou para ela o quê? Um protocolo, um número. Então ela ficava na frente do juiz com um número assim, ó, vai ter que me atender, porque eu tenho um número, na hora que chegar a minha vez, você tem que me dar a resposta. Ela não foi embora, ela perseverou. E aquele juiz fez justiça a ela, porque ela tinha um documento, ela tinha um protocolo, ela tinha uma senha, e é o meu tempo, é a minha hora, agora você tem que fazer justiça. É isso, irmão, essa é a história da igreja. Sabe por que a gente não recebe vitória? Pergunte. Não, pergunta melhor, por que a gente não recebe vitória? Porque a gente é povo de um dia de oração. É, irmão, você dobra o joelho hoje agoniado, angustiado lá no seu quarto e fala, Deus me ajuda, Deus socorro, beleza, chegou. Mas aí quando Deus envia a resposta, ele não te acha mais. São 20, 30, 40, um ano que você não fala mais nesse negócio. Você só dobra o joelho aleatoriamente. A Bíblia diz que Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Se ele orou 21 dias, 3 vezes ao dia, todos os dias ele orava, mas para receber resposta, foram 21 dias, 3 vezes ao dia. Quantas vezes Daniel orou para receber resposta? 63 vezes, e você não ora isso no ano, fala a verdade. Ele fez em 21 dias para receber uma resposta. Você fica meses sem orar, tem crente que fica meses sem orar. Ah, irmão, eu vou toda vez que eu vou na igreja eu oro. Isso não é orar. Não é disso que eu estou falando. Não é esse orar que você é obrigado, que você chega na igreja, você não dobrar o joelho e todo mundo fica te apontando. Estou falando daquela oração, quando você está só, você fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará a publicar. Fala a verdade, irmão. Você correu hoje, você acordou, você correu, você trabalhou, você fez tanta coisa. Você se lembrou de orar, você lembrou de meditar na palavra, você lembrou de glorificar a Deus pelo dia, de agradecer pelo dia que você tem. É por isso que você só passa perrengue. Por isso que a sua vida é difícil. Jesus falou assim, ó, vocês não devem estar ansiosos quanto a nada. Quanto a nada. Olhai para os pássaros. O problema é que os pássaros são mais fiéis do que nós. Porque antes de qualquer coisa, pela manhã, a primeira coisa que o pássaro faz, cantar a Deus. Ele louva a Deus. Nós não. Nós escovamos um dente, saímos atrasados porque temos que fazer alguma coisa. Então, como que o seu dia vai ser fantástico se você não faz nem o básico? Se você não tem tempo para Deus? É uma igreja hoje que não, vamos acordar, uma igreja hoje por que a igreja cresceu, aumentou-se os números de cristãos, mas diminuiu a manifestação sobrenatural de Deus dentro da igreja? Não é para ser o contrário? A igreja está crescendo, era para Deus fazer mais. Por que diminuiu? A igreja aumentou estatisticamente o número. A igreja subiu. Olha que avanço que a igreja teve. Olha quantos são os evangélicos no mundo. Virou moda, irmão, se tornar cristão. Mas só que a gente olha quando éramos menos e a manifestação de Deus era maior no meio do povo. Porque hoje somos mais e não tem a manifestação que tinha antigamente? É simples, porque o nosso crescimento não é um crescimento bom, é um crescimento ruim. É um povo que não ora, é um povo que não jejua, é um povo que não consagra, é um povo que não medita na palavra, é um povo que não ama a Deus, é um povo que se acostumou a estar frequentando um lugar, a participar de um grupo, a participar de um movimento. Não é diferente, estar na igreja hoje não é diferente de estar num baile para muitos, porque eles vão, se sentem bem, dizem, eu quero participar, eu quero ficar aqui, e aí os pastores não discipulam, os pastores não ensinam, os pastores não provocam nele um arrependimento naquela vida, então não houve uma conversão, houve só uma adesão, só isso. Um povo que pertence a um grupo, mas não houve conversão. E hoje as conversões estão raras dentro da igreja. Hoje os cristãos choram não pela manifestação do poder de Deus, mas é como uma novela que está acontecendo no meio da igreja. Os melhores pregadores de autoajuda são os que fazem você chorar. Os livros de autoajuda são os livros que vocês estão comprando. Você não lê a Bíblia. Você já leu 10 livros, mas nunca leu a Bíblia, nunca leu a palavra de Deus. Você fala de um autor que você não conhece. Você fala de Deus e você não conhece a Deus, porque
porque você não ama a palavra de Deus. Como conhecer a Deus? Meditando na palavra, irmão, estudando a palavra. Hoje nós somos uma igreja analfabeta de Bíblia, uma igreja ignorante, uma igreja em que as pessoas acham que o Espírito Santo tem a obrigação de fazer tudo por você, e só levanta aí, esteja pronto que o Espírito Santo vai te tomar e vai acontecer. Tem que parar com isso, irmão. Nós estamos vivendo uma crise no meio cristão e vocês estão preocupados com banheiro unissex, sendo que o problema que vai destruir a igreja não está lá no banheiro unissex, não, está dentro da própria igreja, que são os cristãos, são esses analfabetos de Bíblia, são esses pastores ignorantes, são esses obreiros incapazes, são esses líderes que não são capazes de liderar nem a sua casa e querem liderar a casa do Senhor. É isso, irmão, o problema. A gente está preocupado com coisas banais, irmão. Você está preocupado com política. Deus não te chamou para ficar preocupado com política, não, rapaz. Deus te chamou para ser um convertido, para ser um cristão, para obedecer a palavra dele, para pregar o evangelho. Mas para pregar tem que se assentar para aprender, para ensinar, para liderar. Você precisa aprender, rapaz. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Ninguém quer. Até o ano de 2000... Qual era a pregação que era mais vista no meio cristão? Até o ano de 2000. Diga qual era. Tem alguém aqui que já era crente antes de 2000? Levanta a mão aí. Já olhei para o pastor Giovanni, que eu acho que... O ano de 2000, quem estava na igreja sabe que foi a maior expectativa. Diga por quê? A gente estava esperando Jesus no ano de 2000, irmãos. O que mais foi pregado nos anos 90 foi: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Na virada de 99, o dia, presta atenção, o dia que as igrejas estiveram mais cheias no final do ano foi dia 31 de dezembro de 99. Os cristãos estavam todos dentro da igreja. Pergunte por quê? Na virada do ano, esperando a volta de Jesus. Depois do ano 2000, o povo parece que ficou frustrado, porque Jesus não veio. Parou. De 2000 a 2021, diminuiu demais esses 21 anos. A mensagem, diga qual? Jesus Cristo está voltando. Houve mensagem de todo tipo hoje. Hoje a moda das mensagens é a cura da alma, é a cura da depressão. Mas ninguém prega Jesus. Ninguém prega o Calvário, ninguém prega a cruz, ninguém prega o sangue, ninguém prega o Espírito Santo. Antigamente, quem é antigo aqui sabe, isso aqui é um alerta, irmão, é um alerta. Tem aula que você tem que sair daqui incomodado. Porque nós estamos vivendo uma crise, e não é no mundo, é dentro da igreja. É cristão desviado, são as dracmas perdidas dentro de casa. E quem é você? Você está estudando, você tem que ser o cara que vai acender a candeia dentro da sua casa, meu amigo, e achar essas dracmas. Estou falando sério isso aqui. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Antigamente, ano de 2000 para trás, não existia um pregador, uma mensagem que não terminava com o batismo do Espírito Santo. Vocês sabem, vem aqui na frente quem não é batizado. Todo culto tinha gente para ir na frente, aquela multidão sendo batizada. Hoje, dentro da igreja, o pastor, irmão, eu fico doido, eu vou pregar na igreja, o pastor não faz nem apelo mais. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus? Nem isso eles estão fazendo mais. Não oram mais pelo batismo no Espírito Santo. Sabe o que eles fazem hoje? Se Jesus quiser te batizar, Ele te batiza aí onde você estiver. Estamos assim hoje. Não oram mais pelos enfermos. Não tem mais culto no lar. Ah, irmão, na minha igreja tem. Para, irmão. Teve por causa da pandemia. Se Deus não fecha as igrejas para jogar os pastores para dentro da casa dos irmãos, aonde tem visita? E tem pastor que se mostrou na pandemia porque ele não foi na casa de ninguém, porque ele era o mais medroso de todos. Ele não veio, ele mostrou que ele tinha um cargo e não uma missão. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Então, meus irmãos, é um tempo que vocês estão estudando a palavra de Deus, mas vocês têm que entender uma coisa. Diga o quê?
Qual o papel de vocês na humanidade, nesse mundo agora? Se vocês se assentam para estudar a palavra, vocês têm que se levantar para pregar a verdade. Vocês não têm que pregar aquilo que o homem quer ouvir, vocês não têm que pregar aquilo que o pastor quer que você pregue. Você tem que pregar a palavra de Deus, a verdade. E a palavra que vai em conflito, contra o que o povo está fazendo, irmão, porque está bagunçado o negócio. Ah, mas se eu pregar isso eu não tenho mais agenda. Mas seu compromisso é com Deus ou com a agenda? Quem você acha que vai sustentar a tua casa, a tua família e teus filhos? São as tuas agendas ou é Deus? Nem fé nós temos mais. Nós falamos de fé e não sabemos o que é fé. É sério. A maior prova que nós, eu já falei aqui, a maior prova que nós, dentro da igreja, nós não temos fé, diga qual é? Duas provas. Todo mundo no final tem aquele negócio. Quem quer oração? Eu e minha casa. Aí tem um irmão que tem coragem, levanta a mão. Apresenta o irmão João, porque ele está com câncer. Aí a igreja, vamos orar para o irmão João que está com câncer. Todo mundo, Deus, cura o irmão João que está com câncer. Toda igreja ora, sim ou não? Uma semana depois chega a notícia, o câncer do irmão João sumiu. Os irmãos fazem sabe o quê? Não acredito, sério? Eles ficam espantados com aquilo que eles pediram para Deus. É a fé de hoje. Por que você ficou espantado? Quer dizer que quando você pediu sem crer? A gente está vivendo dentro da igreja, digo o quê? Um culto automático. O Espírito Santo ele não dirige mais o culto. Você já sabe, o pastor vai orar, vai cantar 3 hinos da harpa, as crianças vão louvar, vão passar a linha, ou vão apresentar alguma coisa, o grupo de louvor, as irmãs vão louvar, os irmãos, e vamos orar. Quando tira a oferta, você já sabe, a próxima é a mensagem, já está aquele negócio. Aonde estão os cultos da igreja primitiva? Debaixo de perseguição, de açoite, de prisão, mas eram os cultos que eram seguidos por sinais, prodígios e maravilhas. E eu preciso te falar uma coisa que eu não sei se vai te alegrar ou te entristecer. Ou os dois ao mesmo tempo. Diga o quê? A Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando a igreja estiver no seu devido lugar. Irmãos, tem que parar para pensar, você está falando besteira. Você fica falando, Jesus pode voltar ainda hoje. Pode, para uma pessoa em particular. Eu não sei se você vai estar vivo ou eu vou estar vivo daqui 1 hora, 30 minutos, 10 minutos, não sei. E Jesus veio para você, mas o arrebatamento da igreja não pode ser hoje. Me pergunte por quê? Se Jesus vem hoje, ele perdeu. Porque o inferno vai estar mais cheio do que o céu. Não se cumpriu o que Joel disse, que nos últimos dias haveria muita salvação de alma. Mas conversão de verdade, o Espírito seria derramado, os velhos sonhariam, antes do arrebatamento, os velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar e os servos serão cheios do Espírito Santo. Isso está acontecendo? Não está, irmão. Imagine os últimos dias da igreja na terra, isso aqui é sério. Antes do arrebatamento, aquele culto, a gente naquele culto, um ancião tem oportunidade, ele fala, eu sonhei assim que a Nova Jerusalém está descendo, a igreja estava sendo arrebatada das nuvens. Ele vai contar o sonho dele, vai levantar um ancião lá atrás, vai falar, eu tive o mesmo sonho. O outro ancião, eu tive o mesmo sonho. O pastor vai dar oportunidade, os jovens vão louvar, vão começar, em vez de louvar, vão começar a profetizar. Assim diz o Senhor, estou voltando. E isso vai ser o que? Os últimos dias da igreja na terra. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que tem sinais para nós de que Ele está voltando. E a gente tem que parar um pouco. Eu falei isso no seminário, mas tem gente que não foi no seminário. Existem os sinais para o mundo, mas eu não sou o mundo, eu sou a igreja. Então existem sinais para o mundo? Sim, mas existem também sinais para a igreja. Sinais para o mundo: guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, peste, tudo isso, beleza. Diga, tudo isso já se cumpriu? Se cumpriu ou não? Sim, antes da volta dele, mas existem sinais para a igreja. Existem sinais para a igreja. E um dos sinais são os velhos sonhar, os jovens profetizar e os servos serem cheios do Espírito Santo. Você é empresário, imagine você chegar na sua empresa, teus funcionários sendo batizados no Espírito Santo. Irmão, você está doido? Isso vai acontecer? Vai, está no livro de Joel.
A Bíblia diz que nos últimos dias da igreja na terra haverá vapor de fumaça, muita adoração, muita pregação, muita salvação de alma. O povo vai se converter irmão, vai ser igual na época de Jonas, uma mensagem de 4. Hoje a gente prega 1 hora e meia, soa, difícil vir uma alma. Jonas chega e prega assim, ó: dentro de 40 dias Nínive será subvertida e será destruída. Ganha a cidade inteira com uma mensagem de 40 letras. E a gente não consegue ganhar uma alma dentro da igreja, às vezes, pregando 1 hora e meia. Aquele mesmo espírito que estava ali na época de Jonas, aquele mesmo espírito, diga, aquele mesmo espírito, vai começar a agir da mesma maneira nos últimos dias da igreja na terra. Você não vai precisar de sermão de 1 hora, 2 horas. Você vai estar falando de Jesus aqui, vai ter pessoas se convertendo muito rápido. É vapor de fumaça, é sangue, é salvação de almas, diz o livro de Joel. E a igreja se ajuntando, a igreja se preparando, porque ela vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Ela vai entrar dentro da Nova Jerusalém, que tem 12 portas de pérola, tem ruas de ouro transparente, tem mar de cristal, tem rio de águas vivas, tem altar de ouro, tem 24 anciãos com 24 taças, 24 harpas, tem o trono do Pai, tem o trono do Filho, tem serafim, tem querubim, tem a árvore da vida, tem tanta coisa, irmão, e você quer ficar aqui? Isso aqui tem que te puxar para lá. Distorcendo os textos tudo. Você cresceu distorcendo o texto porque você não estuda a palavra. Você cresceu ouvindo que esse dia aqui, ó, arrebatamento, o Senhor virá como? Ladrão. Você chamou o esposo de ladrão. Quem já ouviu essa pregação aqui, diga amém. Amém. Quem já pregou ela, diga amém. Né? Não, nunca pregou, tadinho, inocente. O Senhor virá como ladrão. Mas, irmão, o mínimo que o ser humano tem que fazer, diga o quê? Quando ele recebe uma informação, ele tem que desconfiar do que está recebendo, irmão. O dia do Senhor virá como ladrão. O dia que ele vier arrebatar a igreja, ele virá como ladrão. Aí você tem que dar uma parada. Aí você fala assim, ó, pensa assim, ó: rapaz, eu sou casado. Se eu fosse me casar com a minha esposa e eu viesse como ladrão para ela, será que ela ia gostar? Você nunca parou para fazer? Irmão, você tem que desconfiar das coisas. Aí foi pregado durante anos, diga o quê? Nós não sabemos. A igreja vai ser pega de surpresa. Quando você casou com seu marido, você foi pego de surpresa? Como é que foi? Foi assim, ó. Você vendou ela e falou: amor, deixa eu te vendar, tem uma surpresa hoje. Coloca essa roupa. Ela nem sabia que estava pondo vestido de noivo. Você chegou no meio do salão, todos os convidados, você soltou ela, tirou a venda e falou: tchanã! Vamos nos casar. Tudo isso foi pregado durante anos. E a gente, sem examinar as escrituras, nós fomos nos alimentando disso. Mas ainda bem que você sentou para estudar. Diga por quê? Ah, irmão, mas o irmão pregou tão bonito. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. Oh, e foi fantástico. O povo vai estar casando, se dando em casamento. E pá, acontecendo tudo. Então virá o dilúvio. Vai pegar todo mundo de surpresa. E pá, fala aí, que você saiu aquele dia impactado do culto. Vamos colocar isso aqui. A vinda do Senhor vai ser como nos dias de Noé. Deus chegou para Noé e falou: Noé, constrói um barco desse tamanho, com 3 andares, porque vai vir a chuva. Eu vou te fazer uma pergunta. Noé foi avisado? Aí Noé foi lá e pregou, não foi? Para o povo. Ei, pregou nada, irmão. Quem disse que Noé pregou? Vocês ainda estão pregando essa heresia? Ele não pregou nada. Ele foi construir a arca. O texto diz que quando o povo falava, ele anunciava, dizendo: vai chover. Estou construindo barco para ser salvo. Ele não pregou nada. Ele não pregou que Deus está nervoso. Não pregou. Vocês param com essa mentira. Então, diga, qual o mistério? O povo deu atenção para Noé. Falou: é um doido construindo a arca, porque acha que vai chover. Aí a igreja, durante anos, se colocou no lugar de quem? Dos ímpios.
Dos ímpios. Mas dentro da história de Noé, a igreja seria quem? Noé, e não o povo. O povo é pego de surpresa, sim ou não? E Noé? Vem cá, Noé, entra na arca que agora eu vou fechar com a sua família. Fechou, começou a chover, o povo veio, começou a bater, a porta se fechou. Noé foi pego de surpresa? Ló foi pego de surpresa em Sodoma e Gomorra? Foram 3 anjos foram visitar Abraão, um ficou com Abraão, 2 foram lá. Em Sodoma, falaram para Ló o seguinte: você precisa sair daqui com a sua família porque Deus vai destruir este lugar. Ló não se retirou? Foi para um monte alto, sim ou não? Ele foi avisado? E os outros? Não, porque estavam em impiedade, em justiça. Então quem é a igreja dentro da história de Ló e de Noé? Noé e Ló foram avisados? Quem foi pego de surpresa? Então ele vem de ladrão, não é para a esposa, é para o mundo. Porque ele vem roubar, tomar, diga o quê? A pérola que o mundo possui. Vocês não pegaram a revelação, diga o quê? A igreja é uma pérola em um mundo. A igreja é a pérola no mundo. Eu vou falar algo aqui, se você não pegar, isso aqui eu nunca falei. Eu vou falar algo aqui, se você não pegar, é porque você está muito cru. Quando Deus olha do trono para a terra, o que ele vê de valor na terra, diga o que é? A igreja. Irmão, mas tem tantas casas bonitas, tantos carros de luxo, tantos iates, o mar é tão lindo, tantos lugares bonitos, Cancún, olha o México, Estados Unidos, olha quanto lugar bonito. Quando Deus olha para a terra, ele só vê valor em uma coisa: na igreja. Porque aquilo que ele dá valor, ele tira quando começa a destruição. Aquilo que tem valor, ele tira, vou falar de novo. Aquilo que tem valor para ele, que ele ama, ele tira quando começa a destruição. Então você tem que parar com esse negócio que você cresceu ouvindo, com o arrebatamento, não sei o que, o teto vai sair, o piloto vai pá, e não sei o que. Não! Os últimos dias da igreja na terra, a igreja vai sentir isso, o arrebatamento está próximo. Ela vai sentir, quem vai ser pego de surpresa é o mundo. Irmão, mas ele pregou, como ladrão, como ladrão. Abra a sua Bíblia, vamos ler de novo esse texto, vai lá, 1 Tessalonicenses. Eles estão pregando, estão falando as coisas sem ler o contexto, sem ler o pós-texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vocês estão aí ou não? Armagedon para Israel, dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses, está difícil aí, irmão? 1 Tessalonicenses capítulo 5, posso ler? Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí o cara prega isso aqui, mas ele não lê o resto, 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobreverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora eu vou ler o 4, guarda esse 4 para o resto da sua vida. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como porque vós sois todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então ele virá como ladrão para quem está em e não para quem é da luz. Tudo foi pregado errado, você foi engolindo. Está tudo aí, por causa da falta de meditação na palavra. E quando a igreja for arrebatada, olha o que vai acontecer. Aí você volta lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo de número 13. Olha lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os mortos, para que não vos entristeçai com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que de Jesus estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, vai ser junto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, eles ressuscitam, mas eles não sobem, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, olha aqui o que acontece, ó. Fala assim, ó, os mortos ressuscitam. Existe a igreja, vai. Igreja. Ó, no dia do arrebatamento vai ter a igreja, vai. A igreja militante. E a igreja triunfante. Aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos no dia do arrebatamento. Os mortos ressuscitam primeiro, se ajuntam com aqueles que estão vivos e juntamente nós vamos encontrar Jesus nos ares. Paulo deixou isso bem claro, não sejais ignorantes. Presta atenção, eles ressuscitam, se ajuntam a nós e nós. Irmão, mas eu li em Coríntios 15 que vai ser num abrir e fechar de olhos. Sim. O que vai ser num abrir e fechar de olhos vai ser o seu translado. Mas antes desse abrir e fechar de olhos, o que é o abrir e fechar de olhos? É isso aqui, ó. Você está aqui, a igreja, os mortos ressuscitaram, se ajuntaram. O que vai ser no abrir e fechar de olhos? Isso. Antes disso, eu estou vivendo. E eu sei, está próximo ao arrebatamento. Por quê? Ele me deu avisos. Ah, irmão, mas tem aquele texto, diga qual? Que nem o Filho do Homem sabe o dia e nem a hora. Quando Jesus, ele disse isso, ele estava como homem. Ele estava baseado em Filipenses 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo até a morte de cruz. Então quando Jesus disse, eu não sei o dia nem a hora, ele está dizendo como homem, não como Deus. Todo poder foi me dado na terra e no céu. Ele sabe de tudo. E ele disse, não vos deixarei só, mas mandarei o Espírito Santo para lhes revelar tudo o que há de acontecer e vos guiará em toda a verdade. Agora ele mandou o Espírito Santo para me revelar tudo o que vai acontecer, para me guiar em toda a verdade. Eu não sei de nada. Você tem que desconfiar, irmão, do que está sendo pregado. Então seremos arrebatados, que é a nossa aula de hoje. Diga o quê? Para dentro da Nova Jerusalém, que João viu, que é conhecido, muito fraco isso aqui, tá, irmão? Você acha que é forte esse conhecimento? Mas não é não, isso aqui é muito fraco, ó. Terceiro céu. Ah, irmão, olha aí o terceiro céu. Terceiro céu, irmão, ele pode estar abaixo do segundo. Ele pode visitar o segundo, ele pode descer para o primeiro. Terceiro céu, ele é móvel. Diga por quê? Porque a Nova Jerusalém é o terceiro céu, é dentro dela, é dentro da cidade. Terceiro céu. Esse negócio de primeiro, segundo, terceiro céu é coisa muito... É de escola dominical, irmão. Mas vocês gostam, vou fazer, né? Regiões celestiais. Segundo céu. O universo inteiro... Não, vamos apagar aqui. Apaga aqui para mim, vai. Fazer um negócio aqui melhor para vocês. Apaga aqui, Luan, para você acordar. Olha lá, a neném está assistindo. Vai, Luan. Meu Deus, está devagar, Luan. Vai apagando aí. Que eu estou vendo que você vai demorar. Ó, a Nova Jerusalém. Quadrada. Ela é o terceiro céu. O trono de Deus está lá dentro. A árvore da vida. Está tudo ali. Aí eu sei que existe um lugar chamado de regiões celestiais. A Nova Jerusalém está em cima de um monte. Que monte? Monte Sião. É o Sião da terra? Não, né, irmão? É o Sião espiritual. Existe um monte Sião espiritual aqui em cima? Existe. Existem as regiões celestiais? Existe. Existe agora o quê? Existe aqui, ó. Você está aqui nesse lugar aqui, ó. Ó. Que lugar é esse? Terra. Esta terra está dentro de um universo. Certo? Vamos colocar aqui. Deixa eu preparar aqui. É assim, ó. Para você entender, ó. Que eu não tenho canetão azul, mas vamos lá. Imagina que embaixo das regiões celestiais fosse só água. Fosse só água. Existisse um aquário aqui, ó. Um aquário gigantesco, viu? Bota um aquário gigante aí. Tem um aquário aqui, regiões celestiais, Nova Jerusalém, tá? Um aquário gigantesco. Deus chegou na criação e falou assim, ó. Que haja uma expansão no meio das águas.
No meio do aquário. Imagina um aquário. Eu quero que vocês imaginem um aquário retangular, um aquário quadrado. Lá no meio das águas, lá no meio da água, Deus abre um espaço assim, ó. Um vácuo. Vocês estão entendendo ou não? Então, olha só. Ele abriu um espaço no meio das águas. Então, tem água aqui? Ó, tem água para cá? Tem água para lá? Tem água para cá? Tem água para cá? Todo lugar tem água, mas só Deus faz isso. Ele abriu um espaço e colocou limite. Buf, abriu isso aqui. Buf, abriu. Aí aqui dentro ele criou a Terra. Um dos planetas. Aqui dentro, que lugar é esse? Essa expansão, esse espaço? É o espaço, é o universo. Está aqui dentro. Ou seja, você está me dizendo que o universo, tudo que nós estamos vivendo, que Deus criou, está dentro de uma expansão no meio das águas? Sim. Uma expansão, tem água. Assim é fácil entender o dilúvio. Olha o tanto de água que tem aqui. Quando fala de comportas do céu, fala desse lugar. Eu tenho medo, irmão. Porque esse dia eu fui na igreja, a irmã falou assim, ó. Abra as comportas do céu, Senhor. Traz um avivamento. Aí eu já comecei... Aí eu comecei a orar, irmão. Falei assim, Deus, por favor, não abra novamente as comportas do céu. Porque se o Senhor abrir as comportas do céu, o Senhor prometeu que não ia destruir mais a terra com água. Não abre, Senhor, não abre essas comportas do céu. E a irmã, faz chover, abre as comportas. E eu assim, não, Senhor, ela não sabe o que está pedindo. Perdoa que ela não sabe o que fala. Irmão, se as comportas do céu forem abertas, ele não tem capacidade só de inundar a terra. Ele pode inundar o universo. Pode destruir tudo. Mas amém. Foi assim que Deus criou todas as coisas, abriu uma expansão e fez separação entre águas e águas. Águas que estavam aqui dentro da terra e águas que estavam fora. Amém? Esse lugar aqui, ó, chamado universo, ele todo, com a terra, nuvem, planeta, é o primeiro céu. Você aprendeu errado. Falaram que o primeiro céu é só esse visível, né? Não. É toda essa expansão e tudo que está nela. Segundo céu, regiões celestiais, que Paulo falou. Quem habita aqui? Nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes da maldade que estão nas regiões. Quando o anjo foi passar com a resposta para Daniel, ele veio por aqui, ó, que eu estava falando da oração. Aqui tem demônios fechando. Miguel teve que sair e abrir caminho, porque Daniel aqui da terra orou 21 dias, perseverou, vezes 3. Então houve a resposta para cá, porque este caminho foi aberto. Está entendendo agora o que aconteceu em Daniel? Segundo céu e terceiro céu. Ah, irmão, nem sabia que tinha Monte Sião, não aprendi isso na teologia, na escola dominical, não vai aprender, isso aí está na Bíblia. Hebreus capítulo 12, chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém e aos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos. Hebreus 12, irmãos, está aqui a prova. João, quando foi levado da ilha de Pátimo, que está aqui, ó, na terra, para dentro da nova Jerusalém, ele viu a cidade em cima de um monte. Esse monte, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, fala qual é. Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém que desce do céu. Mas só que ele viu que a nova Jerusalém se movia, descia. Então, olha que fantástico isso aqui, irmãos, que é fantástico. Terceiro céu é móvel, ele pode estar no segundo. Em Apocalipse 12, o terceiro céu vai chegar no segundo céu. E vai fazer uma limpeza nas regiões celestiais. Miguel sai com seus anjos e lança Satanás na terra. Olha que fantástico. O terceiro céu, ele é móvel. Ele desce para o segundo. Quando tem um culto fantástico na terra, o céu desce, terceiro céu. Aí o escritor aos Hebreus diz, o que acontece? Um culto celestial num tabernáculo terrestre. Ele desce aqui. Características do trono de Deus. Quando Ezequiel, capítulo 1, quando o profeta Ezequiel registra a visão do trono, ele diz que ele viu fogo, vento tempestuoso e impetuoso. Quando em Atos 2 o Pentecoste aconteceu, o que foi visto?
Vou apertar de novo. Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, Ezequiel registra a visão do trono. Ele viu fogo, ele viu cor de ambar, ele viu vento tempestuoso, impetuoso, ele viu tudo isso no trono. Em Atos capítulo 2 foi visto as mesmas coisas? Então o que significa? O que aconteceu em Atos 2? O trono... Então diz assim, ó, nossa casa é móvel. Fala assim, pergunta aí para quem está do seu lado. Fala assim, você quer ir para lá? Fala, você quer ir morar lá? Nesse ânimo aí? Pelo menos um, né? Que você sabe que seu pai não vai. Sua mãe mais ou menos, mas seu pai já é certeza. Olha para ele e fala, você não vai. Tá vendo? Não vai. Vocês estão entendendo aqui, irmão, ou não? Estou falando da Nova Jerusalém. Abre o Apocalipse, vamos ver se você se anima. Vamos ver como que é essa cidade. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, já achou? Vou começar a ler agora para encaixar as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, ela se move, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idosos, a todos os mentirosos, a sua parte será no inferno, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A cidade, vamos falar de inferno não, vamos falar da cidade. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto e mostrou-me a grande cidade, estava em cima do monte, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora, olha como que é a cidade. E tinha a glória de Deus. Então, qual é a glória da cidade? Irmão, a luz da cidade é a luz da glória de Deus. A glória da cidade é a glória de Deus, porque a lâmpada dela é o cordeiro, a luz dela é o cordeiro. Eu estou falando do lugar onde nós vamos morar, irmãos. O mais importante no livro do Apocalipse, diga o que é. Todo o livro do Apocalipse, o mais importante é a Nova Jerusalém. No final vou te falar por quê. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Estou falando da cidade, irmão, anota como é a cidade. E os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Na banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, na banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos. Então, tem 12 portas de pérola, tem os 12 nomes das 12 tribos e tem o nome dos 12 apóstolos. Então, tem a lei
Tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento, a graça. Ele não só colocou as 12 tribos de Israel, mas ele colocou também os 12 apóstolos. Aí vocês vão aprender segunda que vem sobre isso. Diga por quê? Porque quando Josué atravessar o Jordão, ele vai pegar 12 pedras pequenas e 12 grandes. Vocês vão saber o mistério dentro da Nova Jerusalém. 12 tribos e os 12 apóstolos. Quer que continue ou que para? Continua. Então vamos ler. E o resto dessa aqui é para a segunda. O muro da cidade, 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, são os apóstolos Cordeiro, 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro, ó. E a cidade estava situada em? Aí, ó, ela é quadrada. A cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura, lógico, é um quadrado. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. Aí, você vai pegar esses estádios, esses 12.000 estádios, você vai fazer uma besteira. Diga o quê? Você vai pegar lá nos pesos e medidas da Bíblia, vai fazer vezes o que tem lá e vai descobrir quanto que mede a Nova Jerusalém. Você vai chegar a uma conclusão. Diga qual? Não cabe esse tanto de crente lá dentro. Só que você não pode fazer isso. Pergunte por quê? Porque antes, você tem que entender que quem pegou a cana para medir foi um anjo, não foi um homem. Então não é medida de homem, é medida de anjo. Então você tem que transpor essa medida de homem para a medida de anjo. Assim como ele ensinou. Isso aqui não é medida de homem, é medida de anjo. Então na medida de anjo, diga o quê? Um anjo pode ser gigante como pequeno. Então vai caber milhares, miríades e miríades e miríades de anjos, tantos como a areia da praia, né? A Nova Jerusalém, irmão, é imensa, porque dentro dela está a própria eternidade. Aleluia. Continua, para. Continua. 17. E mediu o seu muro de 144 côvados. Irmão, o que é 144 côvados? Não é nada. Agora, ó, conforme a medida de homem, mas aí ele põe, os 144 côvados é medida de... Não, irmão, presta atenção no texto. Mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de... Aí que é de um... Então ele vai transpor para o anjo. Vai orar, menina? Para de ser brava. 18. Ah, isso aqui é fantástico. Pergunte assim, o que tem lá dentro? Tem uma fábrica. Nossa, irmão, vim para essa aula fazer o quê? Olha que heresia, tem uma fábrica dentro da Nova Jerusalém, dentro do terceiro céu tem uma fábrica. Tem, porque quando Deus foi construir a cidade, ele montou a própria fábrica, que ele através dessa fábrica, ele pegava o material para construir a cidade. A Nova Jerusalém não foi construída com nada de baixo, foi com tudo gerado lá em cima. Olha aí o texto, eu não estou falando, irmão, eu estou só lendo, ó. Versículo 18, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Ou seja, a fábrica para fazer o muro, a fábrica do seu muro, tinha uma fábrica lá dentro, a qual o muro foi construído com essa fábrica. Essa fábrica produzia jaspe, mas não é o jaspe da terra. Vocês querem que continue lendo ou que para? Então tá bom. 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o primeiro fundamento era, olha lá, no muro, jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sádio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisóstomo, um 10º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12? Olha aí tudo que eu falei. Cada uma das portas era uma... E para a cidade, ó, e a praça da cidade, tinha uma praça, ela tinha uma praça. Aí você está achando que a praça da sua cidade é bonita? Olha essa, a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Ao mesmo tempo que era de ouro, era transparente. Irmão, a Nova Jerusalém, aí vê os caras dizendo que foi no céu, que tinha gaveta e cabelo. Para, irmão, de ser boboca. Você comprou CD, DVD, livro, foi lá, deu oferta para essa pessoa mentirosa. Cidade de ouro, vidro transparente. Eu fico imaginando, olhar para a cidade assim, o chão dela é de ouro, ao mesmo tempo é transparente. Você consegue ver além da cidade aqui para baixo.
Não vou ficar falando isso aqui não, que vocês não aguentam. Qual versículo que eu tô? 22. E nela não vi templo. Olha, Jesus não vai abrir igreja. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha isso que fantástico. Ó. 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz. Por quê? Porque quando chegar no milênio, que ele vai reinar 1000 anos sobre a nação, ó, o milênio, vocês têm que ir juntando todas as informações, irmão, escatologia. O milênio é depois da grande tribulação. Dentro da grande tribulação tem 7 selos, sim ou não? Sim. 7 trombetas que serão de juízo e 7 taças. No final da grande tribulação, o sol não dará mais sua luz, nem a lua, né? E nem as estrelas. As estrelas caíram. Quando ele vem para reinar na terra por 1000 anos, como que ele vai reinar sem sol, lua e estrela? Simples, a nova Jerusalém está sobre a terra. E ele reinará sobre as nações, e ela será a sua luz. Mas a luz da cidade é melhor do que a luz do sol, da luz e das estrelas. Pergunte por quê? Porque essa luz é mais forte que todas as coisas, ela ultrapassa todas as coisas. Então ela não causa sombra. Vai ser um tempo sem sombra. Calma aí que você já fala. Vai ser um tempo sem sombra. De novo, vou mostrar de novo. Essa luz é fraca, pela 1000ª vez. Diga aí. Ela bate aqui. Ela bate, ela não passa para o outro lado. Então ela vai e faz sombra. Vai fazer sombra, ela é fraca. Vai dar variação. Pode dar variação na filmagem, pode dar variação na visão de um, na visão de outro. Se eu vejo dessa cor, eu vejo desse, não tem problema. Vai dar sombra e vai dar variação. Diga aí. Mas se você encontrar uma luz poderosa o bastante para ultrapassar essa parede que está pintada de cinza, que tem uma lousa, que tem tijolo, que foi rebocada, que tem cimento, tem tudo aqui, massa corrida, tem tudo nessa parede aqui, irmão. Eu acho que tem até alguém que nós enterramos aqui nesse cantinho. Não, isso aí não tem não. Diga aí. Se você encontrar uma luz forte para passar para o outro lado, você vai conseguir ver através da luz o outro lado, sem quebrar a parede. Ela fica transparente. E ele disse, na minha presença não há sombra e nem... Tudo fica transparente, porque a luz do Cordeiro ultrapassa todas as coisas. Então não tem como esconder nada de Deus. É por isso que você precisa entender que tudo, nós estamos lendo sobre a Nova Jerusalém, o ouro é transparente, o mar é de cristal, não é que o ouro de lá é transparente ou o mar é de cristal, é que a luz da cidade é a glória de Deus, ultrapassa tudo, então o mar e o ouro ficam... E agora ele está dizendo que a Nova Jerusalém está sobre a terra, porque ela veio descendo de sobre o monte, até chegar no seu lugar de origem, que é depois da grande tribulação. No milênio, que ela vai ser a luz para as nações. Aí Zacarias vai falar desse dia, isso aqui nós vamos ver mais para frente. Quando Zacarias falar desse dia, ele muito inteligente, ele vai falar, vai ser um dia conhecido de todos. Mas a gente não sabe o que é, ele diz, não vai ser dia nem noite. Porque agora a gente já sabe, vai ser tudo transparente. Pode falar. Que momento que é? Não. O cordão umbilical da criança só é cortado quando termina todo o nascimento. Ela ainda sofre com dores de parto. O parto só é completado no estado eterno. Não tem mais ímpio na terra. Não geme mais. Mas isso aí é outra aula, viu? Isso aí é outra aula. Isso aí é outra aula. Esquece isso aí agora. Diga aí. Onde que eu parei? 24. O cordeiro é a lâmpada dela. 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do... Fala, acabou? Acabou nada, capítulo 22, ó o que mais tem lá, ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o... Não é com muro,
não é que o muro é da água da vida e nem que é de cristal. Duas coisas erradas. No texto original está escrito que o rio é de água, o rio é vivo, não de águas vivas, o rio é vivo. No grego aqui, irmão, tem um significado, diga qual? O rio tem vida própria. Ele não corre, ele não segue um curso. O rio da vida, se você quiser se alegrar, você se alegra. O rio da vida está saindo do trono do Pai e do Cordeiro, ali ele ganha vida. Mas só que ele é vivo, o sentido é que ele é vivo, não que ele é um rio da vida, ele é vivo. Ele se move para onde ele quer, ele adora diante do trono, diga o que é isso. Então ele não sai do trono do Pai e do Cordeiro e escorre. Ele sai, chega diante do trono, ele sobe, ele desce. É igual o Rodrigo que foi lá nos Estados Unidos e se emocionou no negócio da Bela e a Fera lá, no negócio das águas. É bem fraco. Imagina o Rodrigo chorando na Bela e a Fera, irmãos. Imagina o Rodrigo na Nova Jerusalém. Só não vai chorar porque lá não há choro. Mas vai ser muito melhor. Diga aí. Diga aí, irmão. O texto está dizendo que o rio é vivo. Então ele não é um rio que sai, não. Ele sobe, ele desce, ele dá a volta na cidade. Ele sobe como um espiral. Ele passa por baixo da árvore da vida. Ele rega. O próprio rio adora a Deus. E ele não é de cristal. Ele se vê como cristal, porque a glória deixa ele transparente. Acabou? Quer que acabe ou não? Você quer saber mais sobre a cidade onde você vai morar? Versículo 2. No meio da sua praça, isso aqui é inacreditável. Diga o quê? De uma outra banda do rio, ou seja, por baixo das raízes dela, passa o rio da vida, a árvore da vida. E ela é fantástica, diga por quê? Ó, em volta do trono de Deus tem do 1 ao 24 anciãos, sim ou não? E na frente tem uma árvore que dá 12 frutos diferentes. 12 frutos diferentes. Um representando cada mês da terra. É o pai que fica apertando a criança, gente. Tom. Aceita. Pai a gente não escolhe, a gente só nasce. Diga aí. Ó, presta atenção agora que é importante. Ó. Do 1 ao 24 são os anciãos, irmão. Não é anciões, não fala errado, irmão. Anciãos. E 12 frutos diferentes, um cada mês. Olha o texto, ó. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a saúde das nações. Então, ela dá 12 frutos diferentes. Mas é um por mês. E eu tenho 24 anciãos. É você que está falando errado. É você, Rodrigo? 24? É um demônio que tem aí que não aprende. Diga aí. Aí aqui eu tenho um fruto por mês, representando cada mês da terra. São 12 meses. Aí 24 são os fusos horários, são os horários da terra. São os fusos horários da terra lá, ó. Você vai cortando os fusos horários da terra. 24 fusos horários. Aí, então quer dizer que em volta do trono tem 24 anciãos, que tem taça e harpa. Diga amém. Então quando alguém canta na terra, Daniel dos Ferrolhos foi cantar. Agora, que horas são agora? Vê para mim aí. Vê aí que horas são. O ancião 21 está trabalhando agora, porque não foi ainda para o ancião das 22. Então tudo, Daniel vai cantar agora, o louvor dele vai ser refinado na taça e na harpa do ancião 21. Mas como, enquanto aqui às 21, em outro país é outro horário. Então os anciãos trabalham, não, você não está entendendo nada, né? Pelo amor de Deus. Imagina o que é diante de Deus o trono. É oração chegando da Inglaterra aqui, mas do Brasil está chegando aqui desse lado, do Japão chega do outro. Começa, e ele vai recebendo tudo, um movimento, de acordo com os fusos horários. Ele sentado aqui no trono, ele olha para frente e vê o mês.
Então olha que fantástico, diga o quê? Deus sabe a hora que você adora e Ele tem a resposta do mês com o fruto da árvore. Ele sabe que mês é na terra. Ah, parei, irmão, não. Ó, tá dando tal fruto na árvore da vida. Então esse é o mês tal lá embaixo. Ah, tá dando uva. Ah, esse é o mês tal. Tá dando isso. Ah, então já é mês tal. Deus, ele trabalha assim, ó. Eu tenho vitória para você. Diga quando? Mês caqui, horário ancião 22. Que dia que ele vai ter um encontro com você? Mês uva. Parece que é brincadeira, não é? Mas não é. O mês, o calendário de Deus está na árvore da vida, com os frutos, e o relógio de Deus está em volta do trono com os anciãos, que recebem as orações e a adoração que vem da terra. Isso aqui não é qualquer um que tem cabeça. Aí diga o quê? Você não conhece isso aqui? Um dia que eu preguei isso aqui, me chamaram para pregar numa... me chamaram para pregar num culto de louvor e adoração. Esse era o tema, culto de louvor e adoração em Cumbica. Irmão, pensa na igreja lotada lá do Belém. Igreja grande, lotada, igreja de Cumbica. Aí eu fui pregar, é você, eu vou tirar você da sala, vou deixar ela sozinha, que ela não faz bagunça. Aí, ó, tomando o celular da menina aí, não põe o que ela quer ver, ela está irritada com você. Deus repreende, pai, esse pai. Vai para a mãe. Diga e aí. Aí eu fui pregar louvor e adoração. Quando eu cheguei na igreja que eu sentei, no púlpito, o presbítero do lado olhou e falou assim: ontem foi bom, hein? Ontem eu nunca vi uma pregação igual aquela de ontem. Aí dentro de mim, eu não posso falar porque senão é soberba. Irmão, você pode pensar, você não pode, Paulo falou, você pode gloriar em si mesmo, só não pode sair pela sua. Na hora que ele falou isso, eu falei: nossa, irmão, que bênção, glória a Deus, você gostou, que fantástico, glória a Deus, mensagem de ontem. Mas dentro de mim eu falei assim: você vai ver de hoje. Foi a vingança. Preguei com raiva aquele dia, deu certo. Irmãos, aí eu abro em Apocalipse 4, e Apocalipse 4, os anciãos com a taça, com a oração dos santos, Falei: louvor e adoração, vou ensinar vocês como que louva e como que adora. O que acontece quando você louva e você adora. Irmão, em 20 minutos eu expliquei para a igreja. Quando a louva, quem ora aqui na terra, está orando. Aí a fumaça está subindo, cai no altar de incenso de ouro. O serafim pega com o incensário de acordo com o horário, joga na taça do ancião que te representa. Ele lança a coroa, lança a taça, e Jesus sente como um cheiro suave. Quando é cantar ou tocar, está subindo, cai no altar, o anjo pega, mas em vez de pôr na taça, põe na harpa. O louvor é na harpa para ser refinado, e Deus sente como um cheiro suave em suas narinas. É assim quando nós adoramos, é assim quando nós cantamos. E comecei a pregar, comecei a mostrar o texto, comecei a ensinar. Daqui a pouco, estou brincando não, eu não me ouvia mais. No microfone eu não me ouvia mais. Deu 25 minutos de mensagem, eu não me ouvia mais no microfone. Aí eu queria falar, o povo não estava deixando, o povo estava adorando, o povo estava cantando. O povo começou a adorar, eu falei: louvor e adoração. O povo entendeu. Eu olhei para o pastor e falei: pastor, não dá mais para pregar, porque o povo não está nem mais me ouvindo. Aí fui e sentei, fiquei assim do lado do púlpito. E a igreja está adorando, glória. Aí o pastor olhou para o líder dos jovens e falou assim: termina o culto. Aí o líder dos jovens, aí o obreiro descendo, começou o obreiro descer para profetizar, a banda começou a tocar. Irmão, é sério, no microfone não dava para ouvir a voz. Aí na hora que o líder de jovens foi falar no microfone, ele começou a falar em línguas, e começou: glória, aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu comecei a olhar para o pastor assim, o pastor da igreja assim, ó. E o menino começou a falar, irmão, a igreja começou a não mover, porque entendeu como que funciona adorar. Irmãos, aí o pastor, eu falei: Deus, tem que pegar esse pastor, Deus. Aí o pastor falou assim:
era genro dele. O pastor falou assim: sai daí que você não serve nem para terminar o culto, eu que vou terminar o culto. Não estou brincando, irmão. Quando o pastor parou na frente do púlpito, na frente do microfone, que ele foi falar, não saiu o que ele ia falar, saiu em línguas. Ele falou em línguas. Aí pronto. Aí ele olhou e falou: nem eu consigo acabar esse culto. Aí nessa hora, digo o quê? O obreiro que estava do meu lado olhou para mim e falou assim: de onde que vem essa teologia? Aí eu olhei e falei: pronto, minha missão está feita. Tudo culpa de um obreiro, tá vendo? Mas o que eu quero que vocês entendam? Diga o quê? Diga o quê? Quando você entende o mover do trono, o mover da tua adoração, o que está acontecendo com a tua oração, o que está acontecendo com o teu louvor, quando você adora, quando você louva, você começa a entender como que os anciãos estão trabalhando ao seu favor, que nesse exato momento da aula, quando você glorifica, você exalta o nome do Senhor, na hora do culto, o ancião está trabalhando, ele está derramando taça, está lançando coroa, é um culto num tabernáculo terreno, é um culto terreno, mas vira num tabernáculo celestial. Isso aqui foi profetizado no Antigo Testamento. Diga quando? Não vou falar não. Nos dias de Davi, irmão. Nos dias de Davi, vocês não lembram disso? Diga o quê? O povo ficava em Gibeão. O povo ficava em Gibeão. E em Jerusalém não tinha mais tabernáculo. Em Jerusalém foi colocado o quê? A arca da aliança. Olha que fantástico, ó. Davi fez. Davi era homem segundo o coração de Deus, tá vendo, irmão? Igual no céu, ó. Davi colocou a arca em Jerusalém e o altar de sacrifício ele colocou em Gibeão com as outras peças. Diga aí. Enquanto o povo ficava aqui, ele colocou 24 sacerdotes em volta da arca. 24 sacerdotes em volta da arca. Enquanto o povo adorava e sacrificava em Gibeão, os sacerdotes adoravam simultaneamente diante da arca da aliança. Então, enquanto o povo está em Gibeão adorando, o povo tem representante diante da arca. São 24 sacerdotes que cantam e adoram e sacrificam diante da arca. Isso aqui, Davi montou isso aqui. Quando você vai para o Apocalipse, você vê 24 anciãos e a igreja na terra adorando. Então a igreja que está na terra é o quê? Gibeão. Então enquanto eu adoro aqui, tem gente me representando no céu. Os 24 anciãos, eles representam a igreja. Por isso que eles se vestem daquele jeito. Diga como? Roupa de linho de sacerdote e coroa de ouro na cabeça. Que representa a igreja. Rei e sacerdote. Sacerdócio real. Entendeu ou não? Não entendeu? Problema seu. Diga aí. Você está aí bagunçando. Diga aí. Enquanto a igreja está em Gibeão, os anciãos nos representam. Mas se o povo parasse em Gibeão, parava também em Jerusalém. Então, você não entendeu ainda a grandeza de você adorar, orar, cantar e louvar a Deus. Diga o quê? Você é o dirigente do culto do céu. Não tem culto lá em cima se você não cultua aqui. Se tem culto em Gibeão, tem culto em Jerusalém. Enquanto a igreja adora aqui, os anciãos representam a igreja. Quando você entende isso, irmão, a partir de hoje, quando você dobra o seu joelho para orar, quando você vai glorificar a Deus, quando você começa a adorar a Deus ou louvar a Deus, na sua mente você tem que colocar, está subindo o incenso, está chegando no altar, o serafim está pegando, ele está colocando na taça, ele está levando para o Sião, ele está sentindo como cheiro suave, o céu está tendo agora raios, relâmpagos e trovões, porque eu estou adorando na... Então o trono de Deus começa a se movimentar ao meu favor. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Aí você entende o que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Diga por quê? Porque ela se tornou aquela mulher porque ela foi discriminada, rejeitada pela condição dela ser mulher. Diga por quê? Porque aquela mulher samaritana ela era uma adoradora. Aí ela foi adorar no templo, porque falaram, é no templo que se adora. Não deixaram ela entrar no templo porque ela era mulher. Ela foi adorar no monte, expulsaram ela de lá. Aí ela falou, já que eu não posso adorar, desviei. Olha você. Desviou. Naquela época você desviou. Diga aí.
Aí um dia Jesus falou assim, ó, é necessário passar ali. Os discípulos não vão entender o que vai acontecer. Jesus fala, vai comprar comida. Vai comprar comida. Ele vai e encontra aquela mulher no poço, ele, dá-me de beber. Oxe, que tá me pedindo de beber, que ele é judeu, o judeu não conversa com o samaritano. Ela achou estranho. Aí depois ele mudou a conversa, ele disse, se tu soubesse quem te pede beber, tu me pediria, eu te daria água viva. Ela olhou para Jesus, não viu nem uma corda, nem um baldinho, ela disse, o poço é fundo, não tem com o que tirar, como você vai me dar água? Aí ele falou, vai lá, traz seu marido. Ela, não tem um marido ali. Disseste bem, porque já tivesse 5 maridos, o que tem agora não é seu. Ela, vejo que és profeta. Aí ela soltou a ferida que ela tinha. Que um dia ela foi rejeitada no templo e no monte. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, filha, a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque agora o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele estava falando, o trono procura. Se você está adorando no monte, o trono vai no monte. Se está adorando no templo, o trono vai no templo. Você não pode nenhum dos dois, onde você estiver, adora, porque ele te acha. Importante é que quando você faz a adoração, você louva, você adora em espírito e em verdade. O trono de Deus se move ao teu. Você não percebeu, mas o trono de Deus, ele é, diga o quê? Um carro. É só aqui que você escuta essas loucuras mesmo, não tem jeito. O trono de Deus é um carro, pergunte por quê. Ezequiel viu e tinha rodas. Diga amém. Eu descobri qual é o motor, diga qual. Tem um altar de ouro diante do trono. Altar é motor. Mas só que motor não funciona sem combustível. Se o trono de Deus tem roda, Ezequiel viu roda dentro de roda, embaixo do trono. E João viu que tem um altar que recebe a oração dos santos. Então, eu descobri um motor, eu descobri a roda. Mas o combustível... Todo motor para funcionar precisa de combustível. Então, o que você precisa fazer? Quando você adora a Deus, ora a Deus e louva a Deus em espírito e verdade, você está mandando combustível para o trono. Quando cai o combustível no motor, que é o altar, diga o que acontece? As rodas. Aí diga o que acontece. O trono se move igual um carro e desce para a terra. Foi o que aconteceu em Atos 2, irmãos. É só ler Ezequiel capítulo 1. Ele viu a roda do trono e o Espírito Santo estava no meio das... Aí o Espírito Santo agora precisava sair do meio das rodas do trono para entrar onde? Em Atos 2 na igreja, sim ou não? De novo. Em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel teve a visão do trono que tinha rodas dentro de rodas cheias de olhos e o Espírito habitava nas... Agora esse Espírito precisa descer em Atos 2 e habitar dentro da igreja, dentro. Então como que o Espírito vai descer e habitar dentro da igreja? Diga, simples. Quando Ezequiel viu o trono, ele viu fogo, ele viu luz, ele viu vento tempestuoso e impetuoso, Ezequiel 1. Quando o trono chega em Atos 2, que eles ficaram adorando 7 dias, que faltava para o Pentecoste, o trono passou, o Espírito Santo saiu das rodas e entrou dentro da igreja. Aí foi visto a mesma característica de Ezequiel 1. Vento tempestuoso, impetuoso, cor de ambá e o fogo, mas foram vistas línguas repartidas como de fogo em cima deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Resumindo, digo o quê? As características do trono de Ezequiel 1 estão em Atos 2. Então o trono desceu. Quando o trono desceu, que eles adoraram, o Espírito saiu das rodas do trono e entrou dentro da igreja. E hoje a igreja está cheia do Espírito Santo. E hoje a igreja adora a Deus para movimentar o culto e o trono de Deus ao seu favor. Então Deus procura os verdadeiros que adora Ele em espírito e em... Quando você adora, o céu desce. Qual céu? O terceiro céu. Ele é móvel. O terceiro pode estar abaixo do primeiro, pode chegar no segundo. Ele vai iluminar. Ah, não acredito que vocês não estão pegando. Diga aí, o que é isso aí? É sua casa. Eu não sei se você quer morar lá. Não sei. Olha para quem está ao seu lado e pergunta aí. Você quer ir para o céu?
Vamos terminar a leitura para a gente finalizar a aula. Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 22. E outra coisa, a folha dessa, ela não é só calendário. As folhas dela dá saúde para as nações. 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Eu só posso terminar a aula de hoje repetindo uma coisa que João escreveu. Diga o quê? Nosso desejo da igreja que está cheia do Espírito Santo deve ser só um. Diga qual? João deixa bem claro: o Espírito e a igreja. 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 Dizem. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a cidade de Nova Jerusalém está lá, para você entender. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo. A cidade é a glória de Deus. Deus está em mim, que o Espírito Santo é Deus. É um imã. Isso está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra, está cheio de Deus, está cheio da glória por enquanto, por dentro, não por fora. Me atrai para minha morada, para Nova Jerusalém. Eu não posso perder. Eu tenho que lutar para chegar lá. Guardo o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém vai me desviar do caminho. Ninguém pode estar com os pés conjuntados, joelhos atrofiados. Mas eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu vou chegar na Nova Jerusalém que desce. Só para você ver que tem um monte mesmo. Vai, que depois vai falar que eu estou falando heresia. Hebreus, quer ver? Ó? Só deixa eu ler. Não, então vocês saem aí, eu fui lá no meio, você vê aquele teólogo idiota que sabe de nada. Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, a Deus o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? Amém. Então, o que eu quis trazer hoje para vocês? Diga o quê? Como é a cidade, a Nova Jerusalém, de acordo com a Bíblia. Irmãos, mas mesmo imaginando e pensando, é inimaginável chegar à grandeza de como é a Nova Jerusalém. Irmão, por mais que você imagine um rio vivo, uma árvore da vida, uma rua de ouro transparente, 12 portas de pedra, não dá para imaginar isso. Irmão, imaginar um querubim, imagina. Ezequiel viu um querubim, pés de bezerro, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. A gente imagina, mas a mente humana é tão fraca. Imagina como vai ser lá. E quando o cantor diz, é verdade. A ditosa cidade deve ser linda. É isso aí. Mas só que eu tenho que desejar e morar. Eu ia falar para vocês e vou falar, terminar a aula de hoje falando isso. Digo o quê? O mais importante do Apocalipse é a Nova Jerusalém. Quando eu conheço a Nova Jerusalém, o trono de Deus, eu não tenho medo do livro do Apocalipse. Você já deve ter escutado muita gente dizer assim: eu tenho medo do Apocalipse. Meu Deus, é a besta que sobe do mar. É a besta que sobe da terra. É a besta que não sei do que. É o sei que está saindo do abismo. É com o rabo do escorpião. É os demônios que estão não sei aonde. Ai, não gosto do livro do Apocalipse não. Misericórdia, Apocalipse me dá um medo. Você não entendeu a grandeza do Apocalipse. Tudo que acontece no livro do Apocalipse, você tem que prestar atenção no capítulo, está dizendo assim: foi-lhe permitido fazer. Foi-lhe dado boca para falar. Foi-lhe permitido fazer assim. Então, qual é o segredo do livro do Apocalipse? Pergunte, qual é? O trono de Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Então Satanás, o anticristo, o falso profeta, está fazendo nada porque ele quer fazer. Tudo foi-lhe permitido fazer. Foi deixado fazer. Então, se você quiser escrever, não sei se você escreve na Bíblia, Apocalipse, não tem lá escrito Apocalipse, Revelação? Escrever ali na primeira folha assim, ó, o controle do trono. Deus nunca perdeu o controle de nada, nem vai perder depois. Deus está controlando todas as coisas. Por isso a importância de conhecer o trono de Deus, e é o lugar onde nós vamos morar, a igreja, a esposa do Cordeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Finalizamos nossa pequena aula de hoje. Próxima aula, diga o quê?
vamos romper o primeiro selo. Precisava falar da Nova Jerusalém antes, nós vamos entrar na grande tribulação, começar a falar da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz, e os selos que se abrem depois, os cavalos que vêm atrás desse cavalo branco. Cavalo da morte, cavalo da balança, o cavalo que vem com a balança da fome. Nós vamos começar a falar sobre isso, sobre os selos, depois nós vamos soprar as trombetas, e depois nós vamos derramar as taças, finalizamos a grande tribulação e colocamos muita coisa em ordem cronológica. No livro do Apocalipse, temos uma aula só da batalha do Armagedon, umas 2 aulas do templo do milênio, uma aula do juízo final. Aí tá bom, eu mudo, eu saio de escatologia, que eu não vou falar do estado eterno não para vocês. Amém? E já é mais do que muita gente sabe. Se coloque de pé. Com vocês, Daniel do Ferrolho. Agora, Daniel, você já sabe como que você tem que adorar, Daniel. Para subir o ancião, refinar. Hã? Olha. Vamos orar? Pastor Gilvani, venha cá, pastor. Pastor Gilvani vai orar pelo término da aula. Próxima aula, irmão, grande tribulação, viu? Leiam em casa, Isaías 6, Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 8, Apocalipse 21, Apocalipse 22, Ezequiel 1, Ezequiel 10. Faz essas leituras, irmão, que você vai ver tanta coisa se encaixando. Aproveita. Pode orar aí pelo termo. Paz, irmãos. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, querido, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero te dar graças, Pai, te agradecer. Sou muito grato, Pai, por essas aulas, Pai, por tudo que nós temos aprendido aqui, Senhor Deus, que tem mudado nossas vidas, Pai, nosso modo de enxergar, nosso modo de te adorar, Senhor Deus. Quanta coisa, Pai, nós tem mudado em nós, Pai, a maneira de viver, Senhor, e é isso que é a Tua palavra, essa mudança de vida, esse entendimento, Senhor, que possamos, Pai, cada dia mais, Senhor, crescer, Pai, nessa graça, nesse conhecimento, e assim possamos também, Pai, servir de instrumento para mudar, Senhor, aquilo que está errado, aquilo que está desajustado, Senhor Deus, no meio do Teu povo, nesse mundo terrível, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor que venha nos levar debaixo da Tua potente mão. Dê a todos uma noite abençoada, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, meu Deus. Amém? Pastor Rodrigo. Depois os irmãos estão liberados, não falte as próximas aulas. Muito importante, deixa eu já dar um aviso para depois não falar que eu não avisei. O livro do Apocalipse, ele está totalmente fora de ordem cronológica. A partir da próxima aula, a gente vai começar a colocar ele em ordem cronológica. Como? Vou falar em ordem. Nós vamos estudar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Quando a gente for colocar isso em ordem, eu vou pegar os textos que estão fora de ordem e vou colocar dentro de cada selo, dentro de cada trombeta, dentro de cada taça. Então o Apocalipse vai ficar em ordem cronológica para vocês. Mas você não pode faltar. Porque se você faltar uma aula, você pegar 3 selos e vir pegar o 7º selo, vai ficar um negócio estranho, irmão. Então se esforce para vocês não faltarem, tá? Dia 20, dia 17 era para ser nossa última aula aqui, certo? 17 de dezembro, uma sexta-feira, era para ser nossa última aula. Dia 17 não vai ter aula. Na sexta-feira. A aula de vocês vão se esforçar para vir no dia 20, que vai ser a última aula de segunda. Eu vou fazer um aulão com todos os alunos. Nós vamos ter que pôr cadeira, porque de segunda já tem 70 alunos. Aí vocês vierem, já não vai caber, mas nós vamos pôr cadeira. Nós vamos cheio de cadeira aqui, eu quero todo mundo aqui. Dia 20 é a nossa última aula. Eu quero todo mundo aqui, aluno de sexta, aluno de segunda. E nós vamos fazer... o Rodrigo vai estar dirigindo, nós vamos fazer um culto de ação de graça. O Rodrigo vai estar dirigindo esse culto, o pastor Edivaldo vai estar ministrando e o apóstolo Edivaldo vai estar ministrando a ceia. Nós vamos estar ceando aqui todos os alunos da Gion. Independente de ministério, são muitos ministérios, muitos pastores que estudam aqui, principalmente segunda, mas nós vamos estar nesse dia como sem placa, irmão. Nós vamos ceiar aqui dentro dessa escola, que não é uma igreja, nós vamos ceiar, tá? Nós vamos ceiar como igreja, nós somos a igreja. Nossa última aula do ano vai ter mensagem, vai ter ceia e nós vamos voltar na segunda semana de janeiro, tá? Só a primeira semana vocês ficam em casa. É a última semana de dezembro e a primeira de janeiro, depois vocês voltem para cá. Amém? Amém. E é aniversário meu e do meu pai. Meu pai faz aniversário dia 18,
Eu faço dia 19, dia 20 já vamos estar aqui, o bolo e o refrigerante por minha conta. Aê! Põe Pix. Vai dos seus irmãos, amém? Quem ama Nova Jerusalém, levanta a mão. Quem aqui é líder agora, levanta a mão. Bem, Por que você não levantou a sua mão? Você é líder da sua casa, todos aqui são líderes das vossas casas, todos. Então vocês levem a alegria da Nova Jerusalém, a salvação e o destino para onde você estiver. Você é líder. Estenda a tua mão. Que o amor de Deus, que é único e sem igual, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conquistada na cruz do Calvário, bem como a comunhão no partir do pão, estejam com todos. E todos digam, amém. Deus abençoe. agora eu entendi, Rodrigo, por que essa criança é assim, não tem líder dentro de casa. Ai. Expulsa o demônio dela.